Mateus 22, de 18 a 21. Diz assim, ó, na minha versão, eu estou lendo a NVI. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E eles lhe perguntou: de quem é esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Por que eu trouxe essa palavra hoje? Eu vou só falar do contexto um pouquinho, como a gente sempre traz, né, o contexto, mas eu queria falar do e a Deus o que é de Deus. Porque ficou quase que um jargão, todo mundo, tem que pagar imposto? Tem, dá a César o que é de César. E eu vejo muitas pessoas restringirem esse versículo assim, na dúvida se paga imposto ou não, se emite uma nota fiscal ou não. Não, a Bíblia ensina, dai a César o que é de César. Verdadeiramente a Bíblia ensina isso. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que imediatamente Jesus falou, e a Deus o que é de Deus. Então vamos lá. Na verdade, a gente sabe que toda vez que Jesus era interpelado, não era com a intenção de sanar as dúvidas, como a gente faz com o pastor Guerra na aula, que ele está ensinando, a gente, né, levanta a mão, pergunta, é porque nós aprendemos ou que gerou uma dúvida. Não, era mais uma armadilha contra Jesus. Só que Jesus sabia disso, né? Tanto que ele fala, hipócritas. Veja bem, no comecinho do capítulo, diz que os fariseus enviaram discípulos e se juntaram aos herodianos. Quem que eram os herodianos? Eram os partidários de Herodes. Ou seja, juntaram ali naquele momento dois grupos, totalmente distintos e com interesses opostos. Os fariseus se julgavam, né, os mais zelosos com a lei. Eles sabiam tudo, tinham todo zelo com a lei. Né? O livro, a lei de Deus, eles sabiam todos, de cor e salteado, eram verdadeiros mestres da lei. E os herodianos não tinham interesse nenhum na palavra, e sim com interesses políticos. Aí, eu vou deixar uma dúvida aqui, uma pergunta para vocês, não é o foco de hoje, mas só para vocês imaginarem. Imagina Jesus no meio desses dois grupos, sabendo que estava tentando a armadilha, fazendo cair. E você? Quando a vida te deixa numa situação meia, né, a gente fala numa sinuca de bico, numa situação meia constrangedora, meia ruim, você vê que Jesus não titubeia. Ele denuncia a intenção, chama de hipócrita e responde com sabedoria. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a vida te colocar numa armadilha, é preciso você usar a palavra de Deus. Pedir a sabedoria do Espírito Santo para você sair dessa armadilha. Só que você só consegue sair da armadilha se você conhecer a palavra de Deus. Então eu vou deixar essa pergunta para você e essa dica. É preciso estudar. A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes, quando a gente se aperta, a gente fala, se eu soubesse responder. Se você pedir o discernimento do Espírito Santo e estudar e buscar a palavra, você vai saber responder. Jesus Cristo foi tentado na palavra, mas ele respondeu e se livrou da tentação pela palavra. É preciso nós conhecermos a palavra. Mas voltando ao nosso foco, você vê que os dois grupos tinham interesses distintos, contrários, né? Mas tinha uma coisa em comum. Era destruir Jesus. Era derrubar Jesus Cristo. Esse era o interesse comum. E aí, quando eles fazem a pergunta, você vê que Jesus Cristo, na hora, ele fala, de quem que é que está aí a face? E aí, é de César. E ele diz assim, dai a César o que é de César. Só que o que eu queria falar hoje é isso aqui, imediatamente, dai a César o que é de César. Jesus Cristo diz, e a Deus o que é de Deus. Jesus Cristo faz uma resposta completa. Tá? Em Romanos, ali na frente, em Romanos 13:7, diz assim,
Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus diz isso, nós devemos separar as coisas. Ele está dizendo o seguinte, ó, nós devemos dar a honra a Deus. E Jesus Cristo nos ensinando neste momento que honrar a Deus não significa desonrar as autoridades. Ele diz, se submetam às autoridades. Em Romanos também diz que nós devemos nos submeter, acho que é 13, acho que é Romanos 13, 3, depois a gente confirma, mas que nós devemos nos submeter às autoridades. E aí, nessa parte aqui, ele diz, ó, em 13, 7, é um pouco mais acima de submeter. Ele diz, se é imposto, imposto. Se tributo, é tributo. Então, Jesus Cristo está dizendo o seguinte, você tem que dar César o que é de César, mas a honra há de Deus. Toda honra e toda glória você tem que dar a Deus. Ele diz, a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É toda honra, é toda glória. Então as pessoas estão se fixando nesse imposto. Emito nota, devo pagar imposto e não vê o verso completo. O verso completo diz, a Deus o que é de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você vai dar o imposto, vai obedecer às autoridades, você dá a glória de Deus, Deus não divide a glória dele por ninguém. A glória de Deus é de Deus. Vamos ler 2 versos, um bem conhecido, o outro talvez nem tanto, mas em Romanos 11, 36 diz assim, ó, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém? Romanos está deixando bem claro que é para ele. E se você voltar um pouquinho, lá em Isaías 42, no verso 8 a 9, diz assim, ó, eu sou o Senhor. Olha que lindo. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram, e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Deus já dá as profecias antes de acontecer aos seus profetas. Mas você percebe que ele fala assim, eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Eu sou o eu sou. Quando ele fala, né, com Moisés, diga que eu sou o eu sou. Deus é o início e o fim. É o alfa, é o ômega. Ele é o eu sou. E ele deixa bem claro, ó, não darei a outro a minha glória. Você quer ver uma coisa? Deus é soberano. Vamos dar uma passeadinha lá na Bíblia. Vamos olhar Daniel, no capítulo 4, no verso 34 e 35, diz assim, ó. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, ok? Levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Eu queria que você hoje saísse daqui lembrando, quando você fala, dá a César o que é de César, e falar, e a Deus o que é de Deus. Diz assim, ó, o seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Quem está falando isso é o rei, quem está falando isso é Nabucodonosor. E diz assim, ó, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Para quem que a gente tem que dar a honra e a glória? Para as autoridades ou para Deus? Se eu fosse você, eu vou dar e dou a honra a Deus. A glória a Deus. Mas eu obedeço às leis. Eu obedeço à autoridade. Eu dou a César o que é de César. Mas eu não deixo de dar honra a quem tem honra. De dar a honra, o meu louvor a Deus. Faça uma reflexão.
Primeira reflexão, você está dando a César o que é de César? E a segunda reflexão que eu quero te fazer hoje, que você faça sozinho na sua casa, você está dando a Deus o que é de Deus? Tem certeza? Os governos, para a gente já finalizar, os governos eles devem ser respeitados, devem ser obedecidos. A gente tem leis, nós temos que cumprir as leis. Mas veja bem, desde que não entre em conflito com a palavra de Deus. Toda a honra e toda a glória para Ele. Mas a palavra dele está acima de todas as coisas. Olha o que diz. Se um dia alguma... Mas a lei divina, a lei de Deus, ela é perfeita. Ela não vai te deixar em constrangimento com a lei dos homens. Tanto que a Bíblia toda, Jesus Cristo fala, quantas vezes falou? É para que se cumpra as Escrituras. Ele diz, eu não vim para mudar e para abolir a lei. Ele vem para cumprir a lei. Mas se em algum momento, se você se sentir em conflito com alguma coisa da lei, olha o que diz em Atos 5, no capítulo 29 a 31. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo num madeiro. Deus o exaltou, levando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Resumindo, vamos esclarecer. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Se o homem falar para você, faz isso, que é erro, e você sabe que é erro, o Espírito Santo de Deus não vai falar para você fazer o erro. Esse negócio que, os meios justificam o fim, porque a minha intenção lá é boa, cuidado. Porque o próprio dito que diz que o meio não justifica os fins, é o mesmo dito popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Biblicamente, nós estamos dizendo o seguinte, a palavra de Deus ela é perfeita. Deus não vai fazer você pecar. Deus diz quem é o pai da mentira. Deus abomina o pecado. O preço do pecado é a morte. Por isso que aqui, está dizendo aqui, o Pedro está dizendo, é preciso obedecer a Deus. Se você obedece a Deus, você não vai desobedecer às leis. Você consegue entender isso? Por isso que diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus e obedecer a Deus, não tem conflito com ninguém. Amém? Era isso que eu queria deixar para você hoje. Quando fala, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você tem que saber o que dá para Deus. E a dar para Deus é toda a honra e toda a glória. Amém?